Muito bem, amigos, ao encerrarmos a lição número 3, falando sobre o poder exaltado de Jesus, quando Cristo subiu ao céu, ele foi exaltado. E o Salmo 24 mostra a exaltação de Jesus. A exaltação de Cristo foi, na verdade, uma combinação para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. Quando Deus concedeu a Jesus todo o domínio no céu e na terra, ele tornou o poder do Espírito Santo disponível para a igreja, de tal forma que isso aconteceu no Pentecostes, aconteceu nas igrejas da Ásia, e particularmente na igreja de Éfeso, que Paulo amavelmente assim tratava aquela igreja com especial atenção. Foi um trabalho assim, nascido de uma experiência marcante de 3 anos de evangelismo, dentro de uma cidade dominada pela idolatria. A deusa Diana, ou Artemis, como era chamada pelos gregos, dominava toda a crença religiosa daquela cidade. E por isso, pregar ali sobre Jesus foi algo assim inusitado, inédito. Paulo começou primeiro dizendo quem era Jesus, porque ele representava assim algo especial para os judeus e também para o mundo. Depois mostrou a sua morte vicária, sua morte assim sacerdotal, sua morte assim como um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Depois mostrou Jesus ressuscitado e ele entronizado no céu. Toda essa sequência de fatos levaram os efésios a deixarem a deusa Diana para adorar o Senhor Jesus Cristo. Foi algo assim impressionante. Sem contar os milagres feitos por Paulo em nome de Jesus, que deu assim muita força e convicção a tudo que Paulo pregava. Então Paulo, ele não falava nada em seu nome, ele só utilizava o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem abandona Cristo se perde para sempre no tempo. O grande assim, cientista e evolucionista e ateu chamado Nietzsche, era um ateu alemão. Ele havia sido um cristão, confiava em Deus, adorava Jesus Cristo, mas de uma hora para outra Nietzsche resolveu abandonar tudo e começou a se perder em suas filosofias. Começou a imaginar o que eram os mistérios da vida e começou então a deixar Deus de lado e a deixar Jesus Cristo. Havia uma repórter do tempo dele chamada Senhora Overbeck. A senhora Overbeck fez uma entrevista com Nietzsche e perguntou: Senhor Nietzsche, por que o senhor deixou Jesus? Ele disse: eu vou dizer uma coisa para você, por nada nesse mundo abandone Cristo. Um pensamento em Cristo é um pensamento mais solene que existe. E havia uma espécie de nó em sua garganta. Ele ficou emocionado ao dizer isso. Mas baixou a cabeça, levantou o olhar de maneira fria para a senhora Overbeck e disse: senhora Overbeck, eu escolhi um caminho que não tem mais volta. Eu abandonei Deus, abandonei Jesus Cristo. Eu sei que eu vou me perder em minhas filosofias, mas o que posso fazer? Foi o caminho que eu escolhi. Eu não vou retroceder, custe o que custar. E assim, Nietzsche assumiu sua posição de abandonar Jesus para sempre. Morreu num desespero grandioso. Cuidado por pessoas cristãs. Ele chegou a dizer: Jesus é a loucura da humanidade. Esse homem acabou perdendo a razão de tanto crer em suas filosofias, acabou falando sozinho, acabou assim tendo uma doença chamada demência e foi internado num hospício cristão, onde foi cuidado por pessoas que assim adoravam o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele dizia que Jesus Cristo era a grande pedra angular. Nós somos o edifício, a igreja é o edifício. E o apóstolo Paulo diz: Jesus é a pedra angular, a igreja está assim construída sobre Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele, ao escrever aos Efésios, suas palavras tinham um tom de ação de graça. Ele dizia: por isso eu não cesso de dar graças a Deus, mencionando vocês em minhas orações, como está em Efésios 1, verso 16. Isso nos leva hoje a sermos cristãos com gratidão no coração. Deus nos deu assim a oportunidade de conversão. Então temos que ter ação de graça em nosso coração, para que nós possamos enfrentar as coisas deste mundo, intercedermos pelos nossos irmãos de fé, para que permaneçam firmes até a vitória final. O apóstolo Paulo percebeu que alguns cristãos de Éfeso estavam querendo desistir, e por isso ele orava, por isso ele explicou que Jesus era
na verdade, a grande opção da vida dos efésios. Não voltar para a idolatria da deusa Diana. Por isso, Paulo insistiu para que eles continuassem a permitir que o Espírito Santo os dirigisse na santa verdade, para que eles tivessem mais compreensão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que eles entendessem que Jesus Cristo tinha o domínio sobre tudo. Como em Éfeso havia muitas pessoas que manipulavam demônios, alguns cristãos começaram a ter medo de serem laçados por esses demônios e serem arrastados para a idolatria. Então o apóstolo Paulo escreveu dizendo: existe alguém no universo, no céu, que é Jesus. A ele foi dado todo o domínio no céu e na terra. Os demônios não podem fazer nada que Deus não permita, porque Jesus é o grande dominador. Então, se usarmos a autoridade do nome do Senhor Jesus, os demônios serão submetidos a nós. Quando Jesus mandou os 70 discípulos para fazer evangelismo, eles voltaram felizes, dizendo: até os demônios se nos submetem. E eles expulsavam esses demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: não se alegrem dos demônios se submeterem a vocês. Alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no céu. Expulsar um demônio já está dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando você trabalha nesta área de libertação, o Senhor Jesus é o grande poder que expulsa o demônio que já está vencido. Por isso, Paulo mostrou que os efésios deveriam confiar no grande poder divino e na exaltação do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Paulo mostrou que a fé que os efésios possuíam em Cristo não era uma fé em vão. Ele chegou a dizer: se vocês não crerem na ressurreição, aí sim seria em vão a vossa fé. Mas vocês creem, então não é vã a vossa fé. A ressurreição de Jesus foi a base do cristianismo, do início do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria nenhuma forma de adoração. Ao perguntarem para um muçulmano quem ele adorava, ele diz: nós vamos até Meca, e lá está o nosso profeta Maomé. Mas vocês vão a Jerusalém, o que vocês encontram? Um túmulo vazio. Nós temos, a quem adorar. Então o cristão disse: meu amigo muçulmano, essa é a diferença da nossa religião. Você vai adorar um profeta que está morto. Nosso profeta morreu, ressuscitou e está no céu. Por isso o seu túmulo está vazio. Paulo mostrou aos crentes de Éfeso que a ressurreição foi, na verdade, a grande notícia para a humanidade. Jesus ressuscitou. E por ter ressuscitado, nos garante também a nossa ressurreição um dia, a ressurreição daqueles que morreram crendo em Jesus. Como Jesus disse para Marta: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta disse: eu sei que o Senhor vai ressuscitar o meu irmão Lázaro no último dia. Jesus disse: se você crer, Marta, você vai ver a glória de Deus. Paulo disse isso, em outras palavras, para os efésios: creiam e vocês vão ver a glória de Deus. Mesmo que os demônios saiam dos seus covis para tentar amedrontar os cristãos, não há como eles vencerem aqueles que creem em Cristo. Sempre haverá a vitória daqueles que estarão do lado do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é importante crer em Jesus como a grande força ou a grande fonte do nosso poder. 3 jovens comportores passaram por uma escola para fazer uma oferta. A diretora disse: vocês são crentes? Somos adventistas do 7º dia. Graças a Deus, eu tenho um problema. Um rapaz ficou endemoniado, nós o trancamos numa sala. Vocês podem expulsar o demônio? Os 3 se olharam com um certo medo e disseram: você pode esperar um pouquinho, vamos falar com o nosso pastor. Eles voltaram imediatamente para a associação. Entraram na sala do pastor, líder da comportagem, disseram: pastor, tem um moço endemoniado numa escola, vamos fazer uma oferta. Mas a diretora disse que ele está numa sala preso endemoniado. O senhor pode dar conosco para expulsar esse demônio? O pastor disse: como é que é? Vocês vieram me chamar para expulsar o demônio? Vocês são ministros da página impressa? Vocês semeiam a palavra de Deus? Vocês não têm que temer. Vocês vão voltar nessa escola agora. E vocês vão expulsar esse demônio em nome do Senhor Jesus. Creiam que Jesus pode ajudá-los nessa tarefa. Os 3 jovens se olharam e se dirigiram para a escola. A diretora disse: onde está o pastor? Eles disseram: o pastor não pode vir, mas ele nos instruiu como devemos fazer. Onde é a sala onde o moço endemoniado está?
O moço estava lá vociferando, dando gritos. Os 3 entraram, cercaram aquele rapaz, impuseram as mãos sobre ele e oraram em nome do Senhor Jesus. E aquele demônio fez aquele moço estremecer, o moço caiu ao chão e quando abriu os olhos estava completamente saudável. Deus foi honrado naquele dia pela ação desses 3 jovens que utilizaram o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. E eis que eu estou convosco todos os dias. A garantia do poder de Jesus está com a igreja. Porque a igreja é, na verdade, o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça dessa igreja. Por isso, Jesus é a fonte do nosso poder. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido na lição dessa semana que Jesus é a nossa fonte de força. Porque Deus deu a ele todo o domínio. O poder exaltado de Jesus é um poder disponível para a igreja hoje. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de desfrutarmos desse poder. O poder de Jesus entronizado à sua direita. O poder que vai conduzir a igreja para a terminação da obra. Cremos nisso e pedimos que o Senhor nos revista desse poder em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que a lição tenha sido uma bênção para todos essa semana. Divulgue a lição, compartilhe, entre no YouTube, se inscreva, depois possa receber a lição automaticamente toda vez que nós postarmos. Deus abençoe você. Amém.